Olá, meu nome é Gustavo, sou aluno do curso de Gestão de Energia e Eficiência Energética da FATEC Campinas. Vou apresentar o meu projeto de trabalho de graduação. Meu orientador foi o professor Fábio. Meu projeto é o Manual para Migração para Micro e Mini Geração. Como a sustentabilidade está em alta nos tempos modernos, cresceu a procura por desenvolvimento sustentável. Com isso, uma forma do desenvolvimento sustentável que cresceu bastante foi a autogeração de energia, que cresceu. Com isso, fez que surgisse as micros e mini gerações de energia. Principalmente pelo fato das gerações através de energia solar, que é um tipo de geração que está em bastante crescimento aqui no Brasil. Uma forma de desenvolvimento sustentável ter esse alavanco de crescimento foi pela alternativa econômica, pois além de você estar gerando sua energia, você também está economizando, pois quando você gera sua energia, você não vai pagar sua fatura de energia, caso você utilize menos do que você gerou. Como muitas pessoas vêm pelo lado financeiro, e também pelo lado sustentável, a micro e mini geração está em constante crescimento aqui no Brasil. Segundo a Resolução Normativa número 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de 17 de abril de 2012, que dá acesso às micros e mini geradores ao sistema de distribuição de energia elétrica. Os microgeradores são centrais geradores de energia com potência instalada de menor ou igual a 75 kW de fontes renováveis de energia ou com cogeração qualificada. Mini geradores são centrais geradoras de energia com potência instalada superior a 75 kW ou menor ou igual a 3 MW no caso de fontes hídricas, ou seja, proveniente da água, ou até 5 megawatts de fontes renováveis, de outras fontes renováveis, como solar, eólica, biomassa e também a cogeração qualificada. Os micro e mini geradores eles podem ser classificados também como cogeração qualificada, segundo a resolução normativa da ANEEL também, número 235, de 14 de novembro de 2006. Na qual os micro e mini geradores podem ser classificados conforme cogeração qualificada, que é o processo que combina a utilização da produção do calor e de energia mecânica para gerar energia elétrica. Porém, a cogeração ela só pode ser também de fontes renováveis, ou seja, de biomassa, que você que dá uma fonte renovável que dá para utilizar a cogeração. Dentro do micro e mini gerações, existem 3 tipos de geração. A geração por consumo remoto, que é caracterizado quando a unidade consumidora ela está em um local diferente da unidade que está gerando os créditos. Ou seja, vamos dar o exemplo de uma unidade consumidora adotar como uma casa. Eu tenho uma casa num bairro X e uma casa no bairro Y. A casa do bairro X, ela tem uma mini geração de energia. Porém, os créditos que eu gero lá, eu quero utilizar para abater na fatura da casa do bairro Y. Isso se caracteriza por uma geração de consumo remoto, pois elas não estão no mesmo lugar. Porém, eu só posso fazer isso caso as duas unidades consumidoras, duas ou mais unidades consumidoras, estejam na mesma titularidade. Ou seja, elas precisam ter o mesmo dono. Eu não posso, por exemplo, eu tenho uma casa no bairro X, meu pai tem uma casa no bairro Y. Eu não posso utilizar os meus créditos para a casa dele, pois não são donos diferentes. A geração compartilhada
é quando as unidades consumidoras, elas formam um conjunto, um grupo, pode ser consórcio ou cooperativa, para gerar energia e posteriormente utilizar o crédito. Esses créditos, eles só podem ser utilizados quem faz parte dessa cooperativa ou do consórcio. Quem não faz parte do consórcio não pode utilizar os créditos. A geração com múltiplas unidades consumidoras são as unidades, por exemplo, os condomínios, prédios com várias unidades. Vamos supor que tem um condomínio que ele tem uma mini geração, vamos supor, por exemplo, uma mini geração eólica, que faz parte do condomínio, e só pode utilizar esses créditos as unidades consumidoras que tem dentro do condomínio. Vamos supor que o condomínio tem 200 casas. Então, só pode usar os créditos gerados pelo condomínio essas 200 unidades consumidoras. E os créditos, eles não podem ser usados para abater na fatura de energia das áreas comuns, como ruas, corredores, salões de festa. Eles não podem ser utilizados. Só pode ser utilizado cada unidade unidade consumidora pertencente ao condomínio, nesse caso. O sistema de compensação de energia, que é os créditos que eu falei agora. Quando você gera uma energia, essa energia ativa, ela é jogada na rede. Ela se transforma em créditos para aquela unidade consumidora. Então, vamos supor, eu tenho uma casa, ela está gerando energia. Não é que, se eu estou fazendo parte do sistema de compensação de energia, não é que a energia que eu estou gerando, eu já estou consumindo. A energia que eu estou gerando, ela está virando crédito para ser abatido na minha fatura. E vamos supor que eu gero 100 kW e eu consumo 50. Esse 50 que ficou de crédito, que eu não utilizei no mês, ele pode ser usado para abater a conta, a fatura de energia dos próximos meses da minha própria unidade consumidora, ou no caso que nem é de consumo remoto, da minha outra unidade consumidora. Esses créditos, eles têm os prazos de validade de 60 meses para eu poder ser utilizado. Ou seja, se eu utilizar, eu gerei hoje esses créditos, daqui 5 anos, que é os 60 meses, se eu não utilizei eles ficam para a concessionária. Então, eu acabo perdendo esses créditos. Então, é por isso que é importante você usar. Você não ganha, em dinheiro em volta. Você só vai perder os créditos se você não utilizar. E só pode participar os consumidores cativos. Cativo é um termo técnico usado para consumidores de pequeno porte, como residências, lojas pequenas, mercadinhos, escolas pequenas, que eles são obrigatoriamente, eles têm que comprar a energia, eles contratam a energia da concessionária local, que nem no caso aqui da região de Campinas é a CPFL. Os consumidores cativos só podem comprar energia de unidades ou da CPFL. Mas vamos supor que eu tenho uma empresa grande e eu sou energia cativo, eu não me aderi para o Mercado Livre, eu também sou considerado cativo. Não quer dizer que toda unidade pequena é cativo. Não quer dizer que só unidades pequenas são cativos. Se tem uma empresa que ela é grande também, só que ela não aderiu para o Mercado Livre, ela continua sendo cativo. E no caso, vamos supor, a empresa grande, que ela gera sua energia, ela é cativo, ela pode utilizar os créditos também. A homologação junto à CPFL, ela é feita a partir de uns anexos que devem ser preenchidos e enviados à CPFL. Neles contém o sistema de créditos, que foi o que eu acabei de falar, e também você pode declarar o tanto de crédito, de porcentagem dos créditos que você quer usar para cada unidade consumidora. Por exemplo, eu tenho 3 casas. As 3 casas eu posso utilizar os meus créditos.
Porém, eu tenho uma casa que eu moro e as outras duas eu vou de fim de semana lá. Eu posso deixar assim, a casa que eu moro, eu quero 70% utilizar os créditos nela, 15% dos créditos vai para a casa B e 15% para a casa C. Eu posso utilizar, fazer desse modo a divisão dos créditos. E uma informação importante, esses créditos eu só posso utilizar dentro da concessionária de energia vigente no local. Se eu tenho uma casa aqui na região de Campinas, que é CPFL, e eu tenho uma outra casa na Bahia, eu não vou poder utilizar os meus créditos daqui para poder abater nos créditos lá da casa da Bahia, pois são concessionárias diferentes, são regras diferentes. Por isso, quando você for fazer a declaração do sistema de créditos, você tem que se atentar a isso. E você só vai poder utilizar os seus créditos gerados na região dentro da mesma concessionária. Aqui tem uma tabela que deve ser preenchida para enviar para a da CPFL e tem o nome da unidade consumidora, nome do titular, CPF, os dados básicos pessoais de cada unidade consumidora. A homologação junto à CPFL, no caso daqui da região de Campinas. A CPFL ela disponibiliza um documento chamado GED 15303, que ele explica passo a passo quais os documentos que devem ser enviados e quais os procedimentos a serem feitos para poder você se homologar junto à CPFL. A CPFL ela disponibiliza uns formulários para serem preenchidos. Aqui temos 3 formulários. A CPFL ela dividiu a microgeração em 2 formulários, o primeiro e o segundo. Como a microgeração ela vai de até 75 kW, a CPFL separou o primeiro formulário para aquelas unidades consumidores com potência instalada até 10 kW e o segundo de 10 a 75 kW. O terceiro formulário é para aquelas unidades consumidoras com potência instalada de 75 kW a 5 MW, que seria as mini geradoras. Aqui tem um exemplo do preenchimento de um formulário, que aqui no tópico 1 tem os dados pessoais de cada unidade consumidora, código da unidade consumidora, o nome do titular, o endereço, mais os dados básicos. No tópico 2, tem os dados da unidade consumidora, qual que é o tipo de conexão, se é monofásico, bifásico, trifásico. No tópico 3, tem o tipo da fonte de geração que está sendo instalado ou já foi instalado, que aqui no caso eu coloquei como base a energia solar, que atualmente é a mais utilizada. E no tópico 4 tem os documentos ser enviados junto com esse formulário, que nesse caso aqui, do documento, será enviada a tabela que foi mostrada anteriormente das unidades consumidoras para o sistema de compensação de crédito. Na parte 5, tem os dados da distribuidora, no caso CPFL, que ela que vai preencher, e no tópico 6 tem os dados do solicitante, que no caso pode ser ou o titular da conta, caso ele mesmo que esteja fazendo, ou o responsável técnico pela obra. Aqui tem a RT, que é um dos documentos que tem que serem enviados junto com o formulário, que ele tem que ser preenchido pelo responsável técnico, porque ele tem dados do contrato, do tipo de geração, dados da obra, atividade técnica, aí caso tenha alguma observação, declaração de acessibilidade, entidade de classe, assinatura e informações. Um adendo importante, para fazer a homologação, a pessoa pode fazer tanto quanto a unidade consumidora esteja sendo construída, ou seja, eu estou construindo uma casa e já vou instalar um sistema de microgeração. Eu já posso fazer a homologação junto. E também tem para
para as unidades consumidoras que já existem. Tipo, eu tenho uma casa, coloquei umas placas solar depois, que ela já estava pronta, e eu também posso fazer homologação. Então, não, isso não importa muito se ela está sendo construída ou já tem gente morando. Aqui tem o passo a passo para poder enviar os documentos para a CPFL, no caso, é a concessionária aqui da região. Será entrar no site da CPFL e em atendimento e credenciados, conforme está circulado aqui na foto. Posteriormente, ao clicar em credenciados, vai para a página de projetos particulares e quando clicar em projetos particulares, vai para essa aba de login, que aqui vai colocar o nome do usuário, da senha, e aqui que vai fazer toda a comunicação com a concessionária para o envio dos documentos. Após o envio dos documentos, a CPFL tem até 60 dias para emitir o parecer do acesso. Caso ela encontre alguma irregularidade, você tem mais até 15 dias para poder emitir o parecer de acesso. Após a emissão do parecer de acesso, o solicitante ele tem até 120 dias para solicitar à CPFL a inspeção dos técnicos para ver se está tudo de acordo com as normas para poder fazer a ligação. Caso, após a solicitação, dentro desses 120 dias, a CPFL tem 7 dias para mandar os técnicos para fazer a inspeção, para ver se está tudo de acordo, e tem mais, depois que ela faz a inspeção, dentro desses 7 dias, ela tem mais 5 dias para poder emitir o relatório de inspeção. Após a emissão desse relatório, se tiver tudo em conformidade com as normas, é feita a ligação do sistema de micro ou mini geração junto à rede de distribuição. E caso o solicitante solicitou a compensação de crédito de energia, já começa a valer também. A conclusão, a gente pode falar que não é uma tarefa fácil fazer uma migração para mini ou microgeração, apesar de ser muitos processos burocráticos, porém o intuito do projeto foi mostrar que é possível dar entrada no documento para poder ser uma microgeração, um micro mini gerador. Com isso, mas também deixamos um adendo falando que caso o consumidor ele não tenha autorização do CREA para assinar, ele, mesmo que ele saiba fazer tudo, pegar esse manual, conseguir ler, e mesmo que ele entenda tudo, ele precisa de um responsável para poder estar assinando o projeto para poder ter acesso junto à CPFL. Aqui tem umas referências e eu agradeço pela oportunidade de poder apresentar. Aqui está o meu nome e um contato caso esteja alguma dúvida. Desde já agradeço, muito obrigado.